Olá, meu nome é Rafael. Hoje iremos fazer uma introdução ao estudo da psicofarmacologia. De início, eu queria já pedir desculpas antecipadamente, porque hoje é um domingo que eu estou gravando, então o lugar onde eu moro é um pouco complicado com relação a barulho, então tem muito problema de festa, de moto, passando, avião, vizinho gritando, etc. Então vai ter alguns ruídos, porque o meu microfone, ele infelizmente não é muito bom. Mas eu acho que pelo menos vai dar para entender o que eu estou falando. Eu queria só, antes de entrar no conteúdo, fazer uma breve menção a essa abordagem, como será a minha introdução à psicofarmacologia, porque como vocês devem é, saber, ou pelo menos quem já procurou na internet, vídeos, etc., deve ter visto que tem vários cursos, tem essa disciplina na grade. Ele não é de interesse só da psicologia, que é o meu público-alvo, mas tem, por exemplo, medicina e farmácia, que são cursos que também têm essa disciplina, só que eu entendo que até quem procurou deve ter visto. Tem uns professores por aí que a abordagem deles é nesse público-alvo aqui. E, e aí eles aprofundam a própria aula de introdução, já falando lá dos mecanismos, as moléculas e tal. A gente vai abordar um pouco esses tópicos, mas não com o mesmo nível desses outros cursos. Eu penso realmente uma coisa mais introdutória, que não seja tão difícil, assim. Claro que é uma matéria desafiadora, inclusive é, eu considero um pouco difícil, até porque não é essa área que eu fiz a minha pós-graduação, mas eu estou aqui para me esforçar bastante, que vocês possam ter uma oportunidade de aprender bastante e eu também. Conto com a colaboração de vocês. Primeiramente, da, o conceito, ou conceitos. A gente pode considerar que a psicofarmacologia ela é uma junção entre essas duas ciências, psicologia e farmacologia. Então ela está aqui, bem no meio das duas. É uma intersecção. Aqui alguns conceitos bem simples. Primeiro, farmacologia. São que os fármacos, como eles afetam o funcionamento dos diferentes seres vivos. E aqui a psicologia, aposto que vocês já tiveram contato com definições bem melhores, mas eu trago essa, o livro de Psicologia do Esporte e do Exercício, que pode ser o estudo das pessoas e seus comportamentos. Então, juntando esses dois conceitos, nós chegamos ao de psicofarmacologia, ou seja, o estudo dos fármacos, e isso com ênfase nas alterações psíquicas em decorrência dessa utilização. E essas alterações em função do uso dos psicofármacos, ela pode ocorrer em diferentes níveis.
psíquicos. Podemos pensar no humor, que contempla também emoções, sentimentos, a parte do pensamento, do raciocínio, a cognição e também o comportamento propriamente dito, aquilo que a gente consegue observar. Agora, um questionamento que eu faço para vocês. Para que psicofarmacologia? Quais as possíveis justificativas para a gente estudar isso? E vocês vão pensar em várias respostas, vão pausar o vídeo. Aqui, a ênfase que eu coloco é para pensar como uma possibilidade de tratamento de transtornos mentais. Mas tem outras possibilidades que a gente vai conversar também. Mas por enquanto eu quero enfatizar essa. Agora falando um pouco dos transtornos mentais, eles podem ser considerados doenças que são percebidas através de alterações no funcionamento psicológico ou no comportamento. Isso envolve sofrimento, que pode ser tanto da pessoa que está passando por essa situação, que está com a doença, o transtorno mental, ou de outras pessoas que estão convivendo de alguma forma com essa pessoa afetada. Então, às vezes a pessoa que tem o transtorno mental, ela nem tem, é de determinado tipo e magnitude que ela nem se dá conta que está com alguma coisa. Às vezes até o contrário, ela acha que a coletividade que está com problema, está todo mundo doente, ela está tudo bem. Então, às vezes, dependendo, as pessoas que convivem com ela não tem para onde ir, não tem condição de. E aí acabam sofrendo por isso. E outro aspecto da definição é que há um prejuízo nas funções, ou seja, quando a gente pensa uma vida ideal, que as coisas básicas que uma pessoa precisa fazer, por exemplo, trabalho, estudo, lazer, relacionamentos, são diversas funções que uma pessoa deveria conseguir desempenhar satisfatoriamente. Agora, o transtorno mental pode trazer dificuldades da pessoa cumprir com, digamos, de maneira satisfatória esses diferentes objetivos que ela pode ter de vida ou que a própria sociedade exige. Temos também, aqui é importante, embora seja um assunto mais de uma outra disciplina, de psicopatologia, principalmente, aqui é importante fazer menção a esse documento chamado DSM, que na verdade é a sigla. Ele é o nome é um Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Só digitar DSM que já aparece, da Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, que é referência para o mundo inteiro. Basicamente, ele é um compêndio de uma série de transtornos mentais, centenas, uma lista bem grande. A gente não vai entrar em detalhes, como eu disse, porque é um assunto mais da disciplina de psicopatologias, mas não tem como a gente não falar minimamente dele, porque até isso conversa com a psicofarmacologia
porque os fármacos são elaborados pensando atender a determinadas doenças ou grupos de doenças. Embora a nossa ênfase na disciplina seja a intervenção farmacológica, é importante a gente levar em consideração que existe uma série de outros tratamentos que eles não são farmacológicos. Por exemplo, própria psicoterapia, alimentação, prática de atividades físicas. Aqui eu faço uma pequena propaganda. Esse grupo de pesquisa que estuda justamente essas estratégias não farmacológicas como possibilidades de intervenção em termos de saúde. A líder desse grupo de pesquisa, ela foi minha orientadora, professora Michelle Schultz. Inclusive, quem tiver curiosidade em saber um pouco mais a respeito, pode digitar o nome dela no Google que vai aparecer bastante coisa. Ou o meu próprio nome, se digitar vai aparecer, foi orientado por. Se der certo, voltarei a ser orientado por ela. Pretendo fazer um mestrado. Dando continuidade, ainda nesse assunto de possíveis tratamentos, eles não são excludentes. Que dá para ver que é possível ter uma intersecção ou o uso de cada um deles de forma separada. Aqui, por exemplo, para alguns casos eu posso só fazer um tratamento com prática de atividades físicas. Em outros casos, necessariamente vai requerer uso de medicações. Em outros, psicoterapia, apenas a psicoterapia já vai ser suficiente. Então, o que vai determinar quais eu vou usar ou se convém mais uma combinação deles, em geral vai ser a gravidade do transtorno. Então, se é uma coisa mais leve, eu posso conseguir resolver com pessoas que praticam atividade física. Tem alguns casos também que a psicoterapia já vai ser de grande ajuda, mesmo que sem outras aliadas. Agora, alguns vão requerer um trabalho multiprofissional, interdisciplinar, de várias profissões para maximizar as chances de sucesso. Eu gostaria de fazer também convidar vocês a fazerem algumas reflexões sobre o que vocês consideram por saúde e doença. Será que é tão fácil assim a gente definir o que é uma doença? Então, essa questão do limiar, a gente está aqui num contínuo, em um extremo que é a doença e outro é a normalidade. A partir de que momento dessa gradação eu posso podemos cravar que estamos tratando de doença? Normalidade é um outro conceito importante. O que é a normalidade para vocês? Somos todos normais? Ou será que eu penso que todo mundo tem algumas dificuldades. Quando a gente pensa, é algo até da estatística, não sei quanto vocês já tiveram de contato, mas então, quando a gente fala de normalidade,
é onde se situa uma quantidade maior de pessoas. Então, geralmente, pensam uma característica qualquer. Quem estiver distante por alguma razão dessa média populacional para determinadas características, será considerado doente. Agora, os critérios eles têm que ser analisados com cuidado, até porque, senão a gente, como eu disse, o DSM tem centenas, centenas de transtornos. Então, se a gente não toma cuidado, qualquer um pode ser enquadrado como tendo alguma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da refletir, essa medicalização da sociedade. Será que o modo como pelo menos eu percebo, tem muita gente que assim, para qualquer coisinha já vai lá no psiquiatra para pedir receita para medicamento? Será que a qualquer problema você já tem que ir nessa estratégia farmacológica de cara? Será? Ou você pode considerar outras possibilidades? Como mostramos, existem outras formas de intervenções. Será que todos os casos necessariamente têm que ter os medicamentos? Ou será que só a partir de certo nível? É uma reflexão que eu deixo para vocês pensarem a respeito. Já essa parte é só para mencionar algumas categorias de psicofármacos que nós iremos estudar ao longo dos próximos vídeos. Então, temos os ansiolíticos, voltados à ansiedade, antidepressivos, como o próprio nome diz, a depressão, os antipsicóticos que visam, por exemplo, a reduzir alucinações. A gente pensa, por exemplo, na esquizofrenia. Tem os estabilizadores do humor, né? Aquelas pessoas, por exemplo, bipolares que oscilam muito. Então, a ideia é deixá-la mais equilibrada. Os anticonvulsionantes e também estimulantes, que, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Concluindo, eu queria deixar um desafio, uma reflexão. Vocês, com base no que tiveram de vivência até agora, relacionada à psicologia, que é, né, o público-alvo deste vídeo, mas mesmo você que também, por acaso, seja de uma outra formação e esteja assistindo, queria que é um tema que a gente vê cada vez que tem eleição municipal, estadual, pelo menos aqui em São Paulo tem isso, a Cracolândia, né? Como que a gente vai resolver o problema da Cracolândia? Aí critica os anteriores, mas aí depois que ganha a eleição, cadê, né? Que sucesso obteve até agora? A gente não vê muito resultado. Seja qual for, já passaram diferentes governos, principalmente municipais, e o problema persiste, né? Então, aqui é uma reflexão. Claro que a gente não espera que, não, já mostre a solução, né? É um convite para pensar, né? O que a sua área de formação, você acredita que se ela fosse mais considerada, em que sentido ela poderia contribuir para esse tipo para minimizar
esse tipo de problema que é tão grave para a sociedade. E mais especificamente, o estudo da psicofarmacologia. Como podemos, como ele pode contribuir para essa dificuldade relacionada ao abuso de substâncias. Que, que possíveis intervenções nós podemos realizar? Então, por enquanto, é isso. Eu fico à disposição. Obrigado.